Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Hoje, ao contrário do que costuma acontecer, temos apenas uma convidada e o episódio não é sobre um país ou conflitos específicos. Hoje vamos entrevistar uma médica portuguesa, pediatra, a Mónica Costeira, de Aveiro, que no início da segunda década deste milénio decidiu que iria exercer a sua profissão em lugares perigosos, inóspitos, violentos, porque no fundo é aí que as pessoas mais necessitam de cuidados de saúde. Em 2011 e 2012 esteve na Guiné-Bissau, depois nos campos de refugiados da Grécia e em seguida foi para o Sudão do Sul, depois Iêmen e Timor. Em breve parte para o Afeganistão com os Médicos Sem Fronteiras, que é a organização com a qual mais tem colaborado nestas deslocações. Neste episódio do Mundo a Seus Pés, a sonoplastia é de Salomé Rita. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mónica, olá, obrigada por teres aceitado o convite para nos contares um pouco do teu percurso profissional. O que é que aconteceu? Foi uma viagem? Leste alguma notícia que te chocou? Alguém te contou uma história de algum país em conflito? O que é que te fez decidir começar logo no início da tua carreira a ir para fora? Olá Ana, antes de mais muito obrigada pelo convite e é sempre um privilégio para mim poder falar destas histórias e destas vivências. Então eu considero que não houve assim nada específico. No fundo eu sempre me senti um pouco uma cidadã do mundo. Sempre tive muita curiosidade por conhecer outras culturas, outros países, outras histórias, e isto inerente ao meu gosto pela pediatria, que vem desde cedo, desde que eu era bem criança que queria ser pediatra e queria trabalhar com crianças, e como fui-me apercebendo ao longo da minha vida que os países que têm mais crianças e menos recursos, menos pediatras, são os países de baixo rendimento socioeconómico, senti uma vontade muito grande de estar lá, porque reconheci que seriam os locais onde o meu trabalho teria mais impacto e onde conseguiria fazer mais a diferença. Aqui em Portugal, no fundo, sou só mais uma pediatra, há muitas, e nestes países, que é onde as taxas de natalidade são mais altas, há mesmo poucos profissionais de saúde. Tiveste períodos em que trabalhaste cá ou começaste logo assim que te formaste, foste logo para fora? Então, eu tive e tenho períodos que trabalho cá. Eu fiz a formação de pediatria em Guimarães e depois, logo mal terminei, candidatei-me a Médicos Sem Fronteiras e comecei a trabalhar com eles, mas nos períodos entre projetos em que estou em Portugal, eu tenho trabalhado cá, e este último ano tenho estado a trabalhar no Hospital Público de Aveiro, que, como disseste, é a minha cidade, digamos. E agora contaste-me que estás de partida para o Afeganistão. Não tens receio? É que as notícias que nos chegam, e nós sabemos, não é, que o regime imposto pelos talibãs, agora depois da queda da presença dos Estados Unidos no país, finde-se por uma segregação quase completa das mulheres, o que também interfere bastante no acesso que elas têm, ou neste caso não têm, aos cuidados de saúde. Sabes alguma coisa sobre o que vais encontrar lá? O que é que vais fazer exatamente? Para que local vais em específico? Então, começando pelo medo, sim, tenho medo, mas tento transformá-lo aí em coragem. Antes de irmos para qualquer projeto, temos que fazer sempre um estudo prévio e para perceber o contexto, e portanto ao ler sobre o que se passa no Afeganistão, é natural que tenha medo, mas a verdade é que sinto que sou uma pessoa privilegiada por viver num país que vivo, na época que vivo, na sociedade que vivo, e sinto quase como que uma obrigação de utilizar este privilégio para ajudar quem não tem este mesmo privilégio, esta mesma sorte.
e acabo por encontrar esta coragem na inspiração que vou tendo e que encontro nas pessoas que estão a passar por estas situações de extrema vulnerabilidade e que mesmo assim encontram coragem e resiliência para ultrapassar as situações do seu dia a dia. Daquilo que me fui vendo do Afeganistão, é verdade que desde agosto de 2021, em que os talibãs tomaram poder do Afeganistão, do ponto de vista de insegurança, houve uma diminuição da insegurança, não há conflito, mas tal como disseste, há uma repressão muito marcada da sociedade civil, dos direitos humanos e em particular das mulheres. E como mulher, isto acaba por me ressonar bastante e ter mesmo muita vontade de poder estar lá perto destas mulheres resilientes e partilhar um pouco daquilo que elas estão a passar. O contexto está bastante instável, há vários grupos armados organizados, portanto há muita violência e portanto estou-me a preparar para isso. Contudo, tento focar-me no meu trabalho, que é a prestação de assistência médica. Portanto, eu vou trabalhar como pediatra num hospital que é localizado numa cidade que se chama Mazar-i Sharif, que é a quarta maior cidade do Afeganistão, uma cidade que fica perto da fronteira com o Uzbequistão e com o Tajiquistão. Uma cidade que, daquilo que pude ver, me parece uma cidade muito bonita. E o hospital para o qual vou trabalhar é um hospital regional, bastante grande, com aproximadamente 800 camas, e só da área da pediatria tem 180 camas, divididas entre a pediatria, neonatologia, a parte dos cuidados intensivos neonatais e pediátricos, e também a enfermaria de malnutrição. É um hospital que recebe imensos doentes, imensas crianças. Neste caso, comparativamente com a realidade que estou habituada a ver em Portugal, sei que vai ser assim um grande desafio. O Afeganistão é dos países a nível mundial com maiores taxas de natalidade, portanto é mesmo o sítio certo para estar um pediatra. Especificamente uma pediatra, não é? Porque as mulheres não podem ser consultadas por homens, não é? É difícil. Eu sei. Exatamente. As perguntas que eu tinha para te fazer também já respondeste uma parte delas, que era como é que tu te preparas, qual é o processo, se é diferente de médico para médico ou seja, tu escolhes como te preparas ou há uma lista tipo que tens que fazer uma espécie de visto, não é? Nas caixinhas o que é que já fiz ou não fiz. E também que se costumas ler sobre estes sítios, não é? Tipo, culturalmente, às vezes nós consideramos que vamos para um sítio em que sabemos algumas coisas, mas depois deparamos-nos com costumes locais, até podemos ofender as pessoas sem querer, e não sei como é que te preparas, ou se vocês têm um mediador cultural no local, por exemplo, ou como é que é essa preparação, porque tu estiveste em países que têm culturas bastante diferentes. Essa é uma parte que é muito interessante. A organização a Médicos Sem Fronteiras, antes da partida para qualquer projeto, nós temos uma série de documentação para nos dar a conhecer o contexto, quer do ponto de vista socioeconómico, político, cultural, etc. E à chegada, temos também, e antes mesmo da partida, uma série de briefings que também nos permitem conhecer um pouco mais a realidade que vamos encontrar. De qualquer das formas, claro que o choque inicial é grande e existe sempre um processo de adaptação. Este processo de preparação é semelhante para qualquer profissional da Médicos Sem Fronteiras. Este processo no fundo, de preparação e de adaptação a um novo contexto. E depois cada profissional, dependendo daquilo que vá fazer, tem que se preparar. No meu caso, como pediatra, tenho que estudar um pouco das patologias que acabam por ser diferentes daquelas que acabo por ver aqui em Portugal, a começar pela malnutrição, claro, que aqui em Portugal não temos, e por doenças que são evitáveis pela vacinação e que também aqui em Portugal nunca as tinha visto, e nestes contextos acabam por ser bastante prevalentes. Para além disso, há todos um protocolo para cada especialidade,
e neste caso para a pediatria, para sabermos como atuar e como medicar e tratar determinadas doenças de acordo com os medicamentos que nós temos disponíveis. E embora seja muito semelhante à realidade e à medicina praticada em Portugal, tenho sempre que passar por um processo de estudo para me relembrar daquilo que tenho disponível e daquilo que eu posso fazer também como médica. Claro. Estiveste também no Sudão do Sul e foste para aí como médica, mas também, pelo que me disseste, como responsável por uma área específica que é a violência sexual e do género. Ou seja, para tu teres ido para lá com essa responsabilidade é porque esse é um problema grande no Sudão do Sul, porque até havia um profissional dedicado especificamente a essa área da saúde. Que tipo de problemas é que viste? O que é que estavas à espera de encontrar? Ou seja, o que é que encontraste que de facto não estavas à espera de encontrar, e como é que se lida com essas situações também, outra vez, muito mais graves e diferentes daquelas que tu lidas em países ocidentais normalmente? Então esta oportunidade de trabalhar com a violência sexual foi uma surpresa para mim, porque a altura em que fui para o Sudão do Sul foi a altura da pandemia e havia muita falta de profissionais internacionais nos projetos, e então eu era das poucas que estava presente, e daí que me tenha sido dada esta função, e que eu recebi de forma muito curiosa. Contudo, realmente eu tinha estudado em teoria que a violência sexual é algo que é transversal a qualquer país que esteja a viver uma situação de conflito, de guerra, em qualquer campo de refugiados, campos deslocados internos, em qualquer situação de catástrofe natural, no fundo, em qualquer contexto humanitário, a violência sexual é bastante presente. E o Sudão do Sul é só mais um dos países em que isto acontece. Mas, na verdade, este é um problema transversal a todos estes contextos. Para mim, foi completamente diferente, não é? Ver a teoria, estudar a teoria e depois ver na prática as marcas que a violência sexual deixa e os traumas que deixa, não só no presente, mas também no futuro, toda a psicopatologia que daí advém. Muitas vezes a violência sexual aparece em contextos de grande violência, e o Sudão do Sul passou por anos de guerra com o Sudão, e depois, apenas 2 anos depois da independência, começou novamente uma guerra civil. É um país muito marcado por conflito, e essa violência acabou por gerar, por se perpetuar no tempo. E a violência sexual é só uma dessas expressões que já é quase transgeracional, porque no fundo vítimas de violência sexual depois vão perpetuar esses comportamentos, e é algo que está muito enraizado. E aquilo que talvez mais me custou foi perceber que grande parte das pessoas que sofriam com esta situação são crianças. Todos os casos que tive eram em crianças e mulheres jovens, algumas até aos 20, 21, 22, portanto uma faixa etária que aqui em Portugal praticamente é coberta pela pediatria. Sim. E que eu nunca acharia que ia haver tantos casos de violência sexual. Fosse tão prevalente em crianças. Isso foi muito duro, e ouvir as histórias das pessoas, tentar perceber que ok, o meu trabalho permitia tratar do ponto de vista médico a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em crianças, meninas que já estivessem em idade reprodutiva, a fazer o aborto quando assim era necessário, e também a organização também fornece apoio psicológico e psiquiátrico a estas vítimas, mas de qualquer das formas parece que não é suficiente. Sim, o teu trabalho acaba num ponto, não é? E depois não... Sim, exatamente. É algo que é muito duro, e pronto, nós fazemos o que podemos, não é? Mas não é fácil perceber a nossa impotência nestes casos.
depois foste para o Iémen, que é outro sítio, se ainda é possível considerar pior do que o Sudão. Quando chegaste, o conflito já durava há 6 anos e agora já tem 8 e continua a ser considerada a pior crise humanitária do mundo. Pelo menos é assim que as organizações não governamentais têm classificado este conflito. Lembras-te de alguma história, de alguma coisa que tenhas vivido que ilustre realmente o quão difícil é a vida das pessoas no Iémen? Então, todo o contexto no Iémen e todas as pessoas que conheci ilustram realmente as dificuldades vividas naquele país. Para mim, assim, talvez o mais surpreendente foi perceber que num país em guerra muitas vezes nós pensamos logo à partida nos feridos e nos baleados, e perceber que quando um país está em guerra, que colapsa todo um sistema de saúde, de educação, todas as infraestruturas, modos de subsistência das pessoas. Portanto, se as pessoas têm um trabalho, deixam de ser pagas por esse trabalho, portanto há uma série de dificuldades que se perpetuam e que tornam o conflito muito difícil de gerir. Na zona onde eu estava, basicamente era uma zona, a cidade de Alcanauis, que é uma cidade que fica relativamente à beira-mar, mas era uma cidade que recebia doentes no nosso hospital vindos de zonas bastante longínquas do Iémen, zonas desérticas, onde as pessoas já antes da guerra tinham dificuldade em ter acesso a cuidados de saúde, mas quando a guerra começou, muitos dos centros de saúde e de hospitais que estavam a funcionar na altura deixaram de ter profissionais que trabalhassem lá, porque os profissionais, aqueles que puderam e que conseguiram, tentaram sair do país. Outros não estavam a trabalhar apenas com muita motivação de ajudar as pessoas, no fundo, porque não eram pagos, e depois trabalhavam em hospitais que não tinham eletricidade, não tinham água, não têm medicamentos. Portanto, no fundo, é um trabalho que é muito frustrante. E, portanto, a maior parte das pessoas deixou simplesmente de conseguir trabalhar. Porque isso não é bem um hospital, não é? Se não tens medicamentos, Exatamente. Não tens eletricidade, podes fazer muito pouco. É um conforto relativo, não é? Quando não há eletricidade, como é que sequer operas ou... Exatamente, não dá para fazer nada. É uma frustração muito grande. E isso motivou que muita gente tivesse mesmo que sair e procurar outras alternativas. Então nós acabávamos por receber frequentemente várias crianças no hospital onde eu trabalhei, que era um hospital que à época era só maternidade e serviço de neonatologia, e agora, entretanto, as atividades aumentaram e já temos pediatria também neste hospital, mas recebíamos aqui gente que vinha de várias zonas periféricas e que começavam os primeiros obstáculos para conseguirem chegar ao hospital em terem transporte para chegar ao hospital. As pessoas viviam a vários quilómetros do hospital, não têm transporte privado, transporte público também não funciona. Então a realidade que acabávamos por ver ali é que havia várias pessoas que quando tinham um filho doente, independentemente do dia da semana que o filho estivesse doente, tinham que esperar pela quinta-feira, que era o dia em que havia uma carrinha do género pick-up, em que eram colocadas lá várias pessoas, animais, alimentos, para transportarem tudo isto para a cidade de Alcanauis, porque nesta cidade, na quinta-feira, há o dia de mercado. E, portanto, toda a gente vem para vender algumas das coisas que produz, comprar algumas coisas que não tem acessível, e ao mesmo tempo é o dia que toda a gente aproveita para vir ao hospital. Então as quintas-feiras eram os dias de maior afluência, e era muito, muito frustrante ver que o sofrimento dos pais, que às vezes apercebiam-se que o filho tinha ficado doente na sexta-feira, mas não tinham dinheiro, e tinham que esperar uma semana quase para voltar a trazer. Tinham que esperar uma semana.
Então, todas as quintas-feiras recebíamos crianças em condições clínicas extremamente graves, que se tivessem chegado precocemente tinham sobrevivido, e os pais sabiam e queriam trazê-los ao hospital, mas não conseguiam. Quais eram as doenças? Quer dizer, isso se estás a dizer que uma semana antes era possível talvez salvar algumas, que tipo de doenças estamos a falar? Então, ali, como era um hospital que era só maternidade, portanto recebia mulheres grávidas e crianças, dentro da faixa etária dos recém-nascidos, que são os primeiros 28 dias de vida, nós tínhamos sobretudo crianças com sepsis, que são infecções graves. Nós aqui, por exemplo, em Portugal, se eu tenho um recém-nascido que tem febre, imediatamente nós dizemos aos pais: recém-nascido com febre deve ir ao hospital imediatamente. Nós sabemos que há uma alta probabilidade de ter uma infecção grave, e ali muitas vezes as crianças ficavam com febre esta semana inteira à espera de poderem ir ao hospital, e portanto muitas delas, muitas das mortes que víamos eram por infecções tratadas com antibióticos e que nós tínhamos no hospital. Só que simplesmente a dificuldade no acesso era tanta que era um dos maiores obstáculos ao tratamento destas crianças. E depois falamos de outras coisas, podemos falar da prematuridade, da asfixia, que eram também outras causas muito frequentes de internamento. E que poderiam ser resolvidas se as pessoas tivessem uma forma de se deslocarem com mais facilidade. Deve ser difícil, não? Ficar calmo perante... Lá está, tu estás a falar de coisas evitáveis, e não de uma pandemia ou de uma coisa que fugiu do controlo da humanidade durante um tempo. Isso são coisas que quase que se poderiam institucionalizar numa carrinha ou duas ou três, uma por dia pelo menos, e se calhar é difícil tu ficares calmo perante uma indiferença, não é? De quem gera esses países, também da União Europeia ou da ONU, ou de quem poderia pressioná-los a agirem de forma diferente perante a sua própria população. E lá está, acabaste de me contar, suponho que tenhas visto casos de crianças e visto que não as pudeste salvar. Os médicos também, isso é uma coisa que se fala muito cada vez mais também, os próprios psicólogos terem psicólogos, não é? E os médicos na tua posição também, especialmente que vais para esses países, como é que tu lidas com isso? Com as pessoas que não consegues salvar? Perceber que não é culpa tua, ou que fizeste o que poderias fazer em determinado país como o Iémen? Como é que tu te mantens, como é que cuidas da tua saúde mental? Isso é uma excelente pergunta. É assim, é muito difícil, e eu sinto que sempre fui uma pessoa até bastante calma, mas desde que comecei a contactar com estas realidades, sinto que fui assim inundada por uma raiva um pouco difícil de controlar, porque são tantas injustiças que nós presenciamos e por vezes tanta passividade de quem poderia efetivamente tomar decisões que pudessem mudar a vida destas pessoas e a realidade destas pessoas, que é muito difícil não se deixar consumir por esta raiva. E felizmente a mim ajudou-me muito, e todos os profissionais da Médicos Sem Fronteiras têm a possibilidade de fazer psicoterapia e, portanto, ter apoio quer durante, quer após a participação nos projetos, e eu usufruí desse apoio, e a psicoterapia ajudou-me imenso. Ajudou-me imenso a focar esta raiva toda, não é? Dá-nos muita energia, e a usar esta energia para salvar quem eu realmente consigo salvar, e aqueles que não consigo salvar, tentar dar-lhes voz, advogando pelas situações, falando, dando, por exemplo, este podcast e outros, escrevendo, contando às pessoas, para que juntos possamos usar o nosso poder público para tentar que estas situações mudem, porque muitas vezes o sofrimento é ver estas situações todas, e depois chegar, e os momentos a seguir a regressar são sempre muito difíceis, porque
há este contraste de realidades e eu lembro-me que quando chego várias vezes só me apetecia pegar nas pessoas, abaná-las e gritar e pedi-las para olhar para o mundo, para olharem para outras realidades, não só para as suas vidas. E esta gestão é realmente muito, muito complicada. Acho que é um dos grandes desafios, porque na teoria sei qual é que é a teoria para manter a minha saúde mental e tento fazê-lo, tento ter uma boa alimentação, o exercício físico, de acordo sempre com as condicionantes e as regras de segurança do projeto, porque muitas vezes não podemos, a nossa vida é muito casa-trabalho, mas dentro de casa tentar fazer algum exercício físico, seja yoga, por exemplo, e tento fazer meditação. De qualquer das formas, mesmo fazendo isto tudo, é muito difícil gerir esta raiva e a forma que eu encontrei foi mesmo essa, perceber que esta raiva me dava muita energia e utilizar esta energia para me focar nos casos que realmente eu consigo controlar e que eu consigo ajudar, e naqueles que não consigo ajudar, tentar passar a palavra, tentar advogar, tentar dar a conhecer estas histórias destas terras assim mais esquecidas por muita gente, digamos assim. Por isso é que decidiste escrever um livro, não é? Também já sei que escreveste um livro, ainda não está publicado, mas eu suponho que seja sobre as histórias destas pessoas e mais detalhes também sobre como é que é o teu dia-a-dia, ou o dia-a-dia do médico nestes sítios. O que é que nos podes dizer sobre isso? Sim, acabei por, desde que fui na primeira missão, comecei a escrever sobre as histórias que vi. Eu sempre gostei de escrever e acabei por perceber que ao escrever, a escrita permitia-me expressar muito daquilo que eu sentia e expressar expressar as vivências e a realidade que estava a presenciar, e que isso me ajudava do ponto de vista de gestão emocional e ao mesmo tempo permitia-me, e talvez por isso me ajudava, porque permitia-me dar a conhecer estas realidades e tornar estas histórias destas pessoas reais, não só para elas e para mim, que estava ali a ver, mas também para quem está fora, porque a verdade é que muitas vezes este contraste e este sofrimento gerado por esta passividade às vezes que vemos acaba por acontecer por as pessoas não terem proximidade com estas histórias, não conhecerem as histórias, e eu acredito que conhecendo as histórias tal como eu as conheci, que é uma excelente forma de criar empatia, compaixão, e também ao mesmo tempo também estimularem um pouco de raiva nas pessoas, para que possa gerar uma ação pela mudança, uma vontade de ajudar, ajudar quem está no terreno destas organizações, mas também ajudar a que políticas mudem, que guerras acabem, e no fundo o meu livro o objetivo é esse mesmo, é criar mais empatia, mais compaixão para com estas realidades que muitas pessoas não conhecem. Então decidi dividi-lo em 3 grandes capítulos, um do Sudão do Sul, outro do Iémen e outro da Grécia, do projeto em que trabalhei nos campos de refugiados. Começo por fazer um pouco uma contextualização da situação daquele país ou daquela problemática, que é também um bocadinho aquilo que a Médicos Sem Fronteiras faz com os profissionais antes de os enviar para o país. E depois basicamente é um livro de histórias, em que conta histórias de doentes, histórias de colegas, histórias de familiares, também alguns choques culturais, como tu tinhas falado, que às vezes que acontecem, histórias até engraçadas que acontecem nesse contexto, por essas diferenças culturais. E sim, neste momento já está escrito, ainda não tem editora. Fica aqui a dica para quem nos estiver a ouvir. Exato. Não sei se alguma editora nos está a ouvir, mas
Aqui está provavelmente eu não li, não é? Não posso advogar, mas com certeza que são sítios que nós não conhecemos de outra forma se não nos trouxerem filmes, livros, documentários sobre isso. Antes de nos despedirmos, como sempre, temos aqui a pergunta praxe do mundo a seus pés. Sei que vais partir para o Afeganistão daqui a menos de um mês, portanto já tens um destino, mas nós costumamos perguntar onde é que as pessoas poderiam ir se quisessem. Eu sei que vais para o Afeganistão porque queres, é uma escolha tua. Sim. Mas tens assim algum outro destino, talvez para relaxar um bocadinho ou trabalhar no livro, ou que gostasses de ir? Algum país? Há um país que eu gostava muito de ir, não seria tanto para relaxar, se calhar, que é a República Democrática do Congo. É um país que eu tenho muita vontade de ir porque eu adoro floresta tropical e então adorava visitar e explorar as florestas tropicais e os gorilas. Pois é um país que tem muita diversidade étnica também, tenho muita curiosidade por isso. Com certeza ias acabar a trabalhar também, não é? Porque não é que seja um país fácil. Exatamente. É um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser um dos mais ricos em termos de recursos minerais naturais. E naturais, sim. Mas sim, seria para aí que eu gostaria de ir. Também gostava de perguntar se queres deixar aos nossos ouvintes algum objeto cultural que possa servir para os aproximar do que tu fazes, do que tu gostas, dos países que gostavas de ajudar. Há alguma coisa que nos queiras deixar? Olha, há um filme que é mesmo o meu filme favorito, que se chama Cafarnaum e é da Nadine Lavaki. É um filme libanês e é um filme que trata a realidade de muitas crianças em países socioeconómicos mais baixos. Fala de trabalho infantil, casamento infantil, de todo um contexto de pobreza, mesmo miséria, violência, e também fala um pouco do drama dos milhares de refugiados africanos e sírios que escapam do tráfico de pessoas, e portanto é um filme que é muito intenso e que mostra uma realidade muito interessante e que aconselho. Obrigada. O Mundo a Seus Pés fica por aqui. Obrigada à Mónica por partilhar estas histórias connosco e à Salomé Rita pelo tratamento de som que tornou possível transmiti-las. Para a semana haverá um novo episódio com novos temas e novos convidados. Siga-nos na sua aplicação preferida de podcasts, assim poderá ser avisado sempre que existam novidades. Siga também os outros podcasts do Expresso em www.expresso.pt/podcasts. Obrigada e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.